constitui para eles, né? Por exemplo, alguém pode pegar um pedaço de madeira, esculpir e fazer um Deus, e reverenciar, e se inclinar, e se prostrar diante dele, fazer um ídolo. Alguém pode pegar um gesso, também moldar e fazer um Deus, uma escultura, né? Pode pegar uma pedra, esculpir, né? E fazer um Deus. Pedra, madeira, gesso, pode ser Deus de pessoas. Também pode pegar objetos e animais. Lá na Índia, por exemplo, existem milhares de deuses. Barata é um Deus, rato é um Deus, uma vaca é um Deus. Então, as pessoas constituem, e vai muito mais além. Nós podemos fazer do nosso dinheiro um Deus, que é Mamon. Podemos fazer de um carro um Deus, de um trabalho um Deus, que você coloca e se submete a ele como se ele suprisse todas as suas necessidades. Às vezes a pessoa, como a gente fala de Deus, a gente idolatra, né? A idolatria, ela é nada mais além do que aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Aí a gente vai mais além, a gente coloca marido no lugar de Deus, mulher no lugar de Deus, filhos no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, e você está idolatrando. Então é uma coisa que você não pode jamais colocar no lugar de Deus, porque dentro da sua vida só existe lugar para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É esse Deus que reconhecemos, que pagou o preço por você, que deu a vida por você, que rasgou a cédula que lhe prendia, onde você era escravo do diabo, e ele te tornou um servo, que você era escravo livre. E você, depois de ser um escravo livre com a carta de alforria, com a sua liberdade, você decidiu de forma livre também constituir a Jesus como seu Senhor. Se você constitui Ele como seu Senhor, você está dizendo: eu sou escravo dEle, eu sou servo dEle, eu estou aqui para servir a Ele, eu estou aqui para, se necessário, dar a minha própria vida pela causa dEle, por amor a Ele. Você pode aplaudir a esse Jesus maravilhoso? Aleluia! E ele diz que anunciam o fim desde o princípio, versículo 10, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Versículo 11, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho, de terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Que coisa forte, que palavra tremenda. Deus disse que Ele determinou, e assim também o fará. E aí, quando a gente diz que Deus é um Deus de propósito, você precisa entender que Deus não se move sem propósito. Ele só faz com propósito. E qual é o propósito de Deus para a humanidade? O propósito de Deus para a humanidade é resgatar essa humanidade, para levá-lo de volta para Ele. Esse é o propósito. Você está aqui para um dia você voltar para a presença de Deus. Desde o princípio, Deus estabeleceu o homem na terra. O propósito da terra é para que o homem possa trazer o céu para a terra. Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Então Deus colocou o homem na terra, preparou toda a terra para o homem. O jardim do Éden é apenas, uma parte de toda a criação, de toda a plantação de Deus, e Ele colocou dentro do jardim as melhores árvores, frutíferas, boa ao paladar, também à vista. Você enxergar, você está no jardim, está num paraíso, vê só
São coisas belas, bonitas. Então, o jardim foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o jardim. Deus primeiro, antes de construir o homem, Deus fez o quê? O jardim. E plantou nesse jardim, deixou tudo pronto. Então o jardim, qual é o propósito do jardim? Ele já existe para se cumprir um propósito, para que o homem viva nele. E qual é o propósito de Deus para o homem? Para que o homem agora, estando no jardim, estando na terra, traga o céu. É por isso que é paraíso. Quando a gente fala de paraíso, que nós vamos morar no paraíso, nós vamos voltar para a presença de Deus, que o paraíso foi o lugar que foi inaugurado por Deus para que nós possamos estar a priori. Quando aquele ladrão lá na cruz do Calvário, Jesus falou, ele falou, lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, que acreditou, para mostrar que Deus pega as coisas que não são, para confundir aquelas que acham que são. É por isso que Deus escolheu a mim e a você. Ninguém dava nada por mim, nem por você, mas Deus acreditou, porque Ele já tinha um propósito, antes de você nascer, antes de você existir, Deus já tinha um propósito para que você viesse cumprir aqui na terra. Então o propósito do homem é trazer o céu na terra, e Jesus nos ensinou isso através da sua oração. Pai nosso, não é meu, é de todos nós, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então o propósito da terra é a terra ser colonizada pelos céus. Quando eu falo de oração, eu aprendi muito com o homem que Deus já retirou da terra, e eu estava pensando assim, poxa, por que Deus não deixou? Este homem que com tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta revelação, pudesse nos instruir, nos abençoar cada vez mais. Miles Mouro. Mas Deus tinha um propósito, e se cumpriu o propósito, era até ali. Que a partir dali, do que Deus tinha através da vida dele, Deus pudesse alcançar a humanidade, através dos seus ensinamentos. E ele deixou um ensinamento tão profundo, irmão, acerca de oração, de relacionamento com Deus. E ele disse que oração é mais do que um diálogo ou um monólogo, mas é um viver diário, contínuo, constante. Orar é você preparar a terra para trazer o céu. Orar é você entender a vontade de quem você está se relacionando, porque a vontade dele é perfeita, e que seja feita a vontade dele, como Jesus instruiu, então que a vontade dele se estabeleça. E a vontade dele era trazer o céu na terra, que assim como fosse no céu, se manifestasse também na terra. Então orar é você legitimar, você que tem autoridade na terra, é legitimar um sonho divino, uma ação divina, um projeto, um propósito divino. É você abrir a porta da terra para que o céu legalmente possa se estabelecer. Orar é você, aleluia, preparar o caminho na terra, como João Batista preparou o caminho do Senhor, para que o céu venha se estabelecer. O céu venha reinar na terra, que a glória dos céus, a glória de Deus encha a terra. Que todos sejam cheios, sejam tomados pela presença da sua glória. Esse é o propósito. Então você está aqui na terra para fazer o quê? Passar uns dias, porque são efêmeros, passageiros nossos dias, a gente não sabe quando a gente parte, quando o propósito se cumpre. Então você está aqui para abrir os olhos e enxergar com a visão de Deus aquilo que Ele já estabeleceu sobre você. O que eu preciso aprender, queridos? Antes de você entrar em cena, Deus já preparou tudo acerca da sua vida e do que você precisa fazer aqui na terra.
Você não entendeu. Vamos para a Bíblia que você vai entender melhor. Então, o que foi que Deus quer nos instruir, nos ensinar através do propósito? O propósito já pré-existia antes de você. E ele existe para ser cumprido. E Deus já preparando o propósito, Ele falou, agora eu preciso trazer alguém para esse propósito. Foi por isso que Deus escolheu você. Não é outro, é você. Quando Moisés, por exemplo, foi escolhido para cumprir um propósito, Moisés falou, mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Tem alguém que é muito mais eloquente do que eu, mais desenrolado do que eu, meu irmão Arão. Aí Deus falou, mas Moisés, quem foi que fez a boca? Não foi eu? Quem coloca as palavras na boca? Não sou eu? Então você será por minha boca. Tá bom, traga o seu irmão, porque Deus trabalha em parceria. Deus até permite a gente interagir com ele. Traga Arão. Mas o propósito é esse, eu serei pela sua boca, você será a boca de Deus, e Arão será a sua boca. Na sua falta de habilidade, eu usarei a habilidade do outro, mas é através de você que o propósito vai ser cumprido. Amém, queridos? O que você nasceu para fazer, existiu antes de você. É isso que ele está falando. Eu anuncio o fim no começo. E as coisas que não aconteceram, como se já tivessem acontecido. Ele é o único Deus, porque não há nenhum outro Deus, irmão. Enquanto outras pessoas vão atrás de cartomantes, de quiromancia, bruxaria, as pessoas vão lá para querer saber o futuro. O que é que vai acontecer? Deus está dizendo, olha, existem outros deuses que eles fazem para si, e vão até eles, mas nunca vão fazer o que eu faço. Somente eu sou o único que anuncio. Somente eu que conheço, aleluia, o futuro. Que eu viajo no seu futuro e trago ao teu presente, e revelo tudo que já está feito, que já aconteceu. E te chamamos para, aleluia, recomeçar. Amém? É mais ou menos assim, o que é que Deus faz? Aleluia. Ele diz, eu sou Deus e não há outro. E em segundo, eu sou Deus e não há outro como eu. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o que começo e somente eu que termino, que eu sempre tenho uma palavra final. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Eu faço conhecido o fim no começo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu nunca começo